Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Boa noite. Um sábado voltado para a saúde. Foi o dia D de multivacinação para atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes. Mas muita gente aproveitou para complementar a dose contra a Covid. E você vai ver também. Sobe para 6 o número de mortos em naufrágio de barco-hotel em Mato Grosso do Sul. As vítimas eram da mesma família. No Piauí, ônibus de turismo tomba. 3 passageiros morrem e vários ficam feridos. No Dia do Pão, vamos falar das variedades desse alimento tão tradicional em nossa mesa. Outros tipos de pães, como de fermentação natural e fabricação artesanal, acabaram caindo no gosto dos brasileiros. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News, depois de um rápido intervalo. Não saia daí. A ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, tem cerca de 1/3 da população formada por pessoas com 60 anos ou mais. Esse é um dos dados preliminares do censo divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A proporção de idosos em Paquetá é quase o dobro da média do país, que era de 15,7% em 2019. Estes dados divulgados pelo IBGE fazem parte de um teste realizado na ilha, que fica na Baía de Guanabara. O ensaio para o censo de 2022 constatou que Paquetá tem 3.612 habitantes e 2.774 imóveis, dos quais 1.552 são domicílios permanentes. O bairro Carioca foi escolhido por ter mais de 85% dos moradores imunizados com 2 doses da vacina contra a Covid. Em junho, eles participaram de um estudo sobre imunização em massa, feito em parceria pela Fiocruz e pela Secretaria de Saúde do Rio. O teste para o censo podia ser feito com atendimento presencial, por telefone ou pela internet. Mais de 96,3% preferiram receber os recenseadores. Entre os domicílios pesquisados, somente em 2% não foi possível fazer a pesquisa por dificuldade em encontrar o morador ou por recusa em participar. A partir de 4 de novembro, o IBGE também vai fazer testes em outras 27 localidades de todos os estados brasileiros. É um teste geral, não chega a ser um censo experimental porque é muito pequeno, mas ele tem a diversidade do Brasil. Esse é um lado bacana e é um teste. Normalmente nós estamos falando geralmente de população até 10 mil habitantes, coisa de domicílios que varia entre 1.300, por exemplo, que foi mais ou menos aqui, até 2.000 domicílios. Então é uma coisa controlada, nós não estamos querendo massificar, mas estão querendo testar tudo. O evento também contou com a presença do secretário municipal de saúde, que afirmou que nos próximos dias a prefeitura pode anunciar novas flexibilizações, porque o Rio de Janeiro deve atingir a marca de 65% da população imunizada com 2 doses. A gente está há 7 semanas com o número de casos de Covid caindo em franca redução, o que dá muita segurança para a gente começar as nossas próximas etapas de reabertura e esse planejamento de reabertura que está previsto para 65%, que deve acontecer ao longo dos próximos 10 dias. As internações por Covid-19 caíram 90% na capital paulista. Com a redução dos números, a cidade encerrou as barreiras sanitárias para o monitoramento da doença. Nós vamos agora falar com a repórter Joyce Maffezoli, ao vivo. Ela tem as informações para a gente. Esses dados, né, Joyce, já são um reflexo da vacinação, né? Uma boa noite para você. Boa noite, Augusto. Érica, boa noite a todos. Sim, Augusto, o avanço da vacinação influenciou positivamente. Para ter uma ideia, no pico da pandemia, a cidade chegou a ter mais de 500 internados por dia na rede municipal. Agora, a média é de 51 pessoas. O levantamento foi feito pela Secretaria de Saúde do município entre 8 e 28 de setembro. E o perfil do internado também mudou. A maior parte dos pacientes tem mais de 40 anos, com maior incidência nos que têm mais de 60 anos. Houve redução nos casos mais graves e menor necessidade de intubação para pacientes na UTI. Com a estabilidade nos casos, a Secretaria de Saúde desativou as barreiras sanitárias montadas em aeroportos e terminais rodoviários.
Em quase 5 meses, mais de 800 mil passageiros foram abordados. A capital tem 88% da população com mais de 18 anos vacinada com as 2 doses. De Osasco, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. E agora os números da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 20.783.000 recuperados da doença. 251 mil pacientes continuam em acompanhamento, portanto infectados. E desde o início da pandemia, mais de 603 mil pessoas morreram de Covid. E hoje foi dia de atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes de todo o país. A campanha de multivacinação do Ministério da Saúde ofereceu 16 tipos de vacinas contra 20 doenças. E em São Paulo, os postos de saúde também aplicaram a segunda dose contra a Covid-19. O dia foi movimentado na UBS do Jardim Colombo, na zona sul de São Paulo. Mas a fila não assustou. O Aldair chegou cedo e tomou a segunda dose da vacina, com mais de 1 mês de atraso. A gente se sente mais seguro, né? Contra a Covid-19 aí. Neste sábado, os postos aplicaram também a dose de reforço em idosos e profissionais de saúde. Seu Ursino passou recentemente por uma cirurgia. Ainda está de muleta, mas não perdeu tempo, foi assim mesmo. E essa disposição tem uma explicação. Primeiro a vacina. Completar a terceira dose, ficar mais tranquilo. E é o que nós precisamos nesse momento, é um pouco ter tranquilidade. Para ter tranquilidade, temos que cuidar da gente, para a gente poder ainda fazer alguma coisa. As pessoas que vieram para tomar a terceira dose com a vacina da Pfizer tiveram que esperar um pouco, porque o imunizante precisa ser diluído e preparado na sala de vacinas antes da aplicação. César chegou a ser o primeiro da fila. Mas como ele tinha que receber o imunizante da Pfizer, teve de aguardar. Esperou um pouquinho, né? Esperou que tinha acabado, estavam diluindo, mas deu tudo certo. E agora? Agora vamos para a luta, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. As vacinas ampliam muito a proteção, mas não protegem 100%, principalmente nos idosos mais vulneráveis. Os estudos já mostraram que quanto mais pessoas vacinadas dentro de uma casa, essas pessoas vulneráveis estão protegidas. E isso também vale para uma cidade. É por isso que é importante todos se vacinarem. Importante vacinar contra a Covid-19 e contra outras doenças. A imunização de crianças e adolescentes desde o começo da pandemia despencou. O ideal é ter 90% da população imunizada. Mas atualmente a taxa está entre 60% e 80%. A tríplice viral, por exemplo, contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, não chegou aos 64%. De acordo com o Ministério da Saúde, 6 de 10 crianças estão com a carteirinha desatualizada. Vita trouxe a Isabela, de 4 aninhos, e o Gabriel, de 8 anos. Ele estava atrasado a febre amarela, ele tomou dose única e ela a segunda dose da febre amarela. E a vacina de 4 anos, que ela completou 4. E quem não conseguiu ir a um posto de saúde hoje, não esqueça, a campanha de multivacinação para menores de 15 anos continua até o próximo dia 29 em todo o país. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas depois de um sobrado de 4 andares desabar em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Entre as vítimas que foram soterradas, 2 foram resgatadas antes mesmo da chegada dos socorristas. 50 bombeiros, 15 viaturas e um cachorro trabalharam aí nas buscas. Foram cerca de 5 horas de trabalho e de 6 a 8 casas de alvenaria vizinhas ao sobrado foram atingidas. A causa ainda não foi identificada. Criminosos que promoviam um arrastão em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, se deram mal durante os assaltos. Veja só. Vídeos feitos por motoristas que passavam pelo local mostram a dupla abordando várias vítimas com uma arma. Em seguida, os criminosos tentam roubar um pedestre quando são atropelados por um dos motoristas que eles haviam assaltado minutos antes. A moto em que estavam ficou destruída. Os ladrões conseguiram fugir, mas foram localizados nas imediações pela Guarda Civil Metropolitana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a dupla teria roubado pelo menos 12 pessoas. A sequência
de assaltos aconteceu há 6 dias, mas as imagens só foram divulgadas agora. O ginecologista Nicodemos Júnior Stanislau Moraes foi novamente indiciado, dessa vez pela acusação de crimes de estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e assédio em Anápolis, Goiás. A Polícia Civil identificou 53 pacientes que teriam sido vítimas desse médico na cidade. Ontem, Nicodemos já tinha sido indiciado por abusos sexuais cometidos em Abadiânia. Ele está preso no complexo prisional de Goiânia e alega inocência. Pelo menos 13 cidades do Triângulo Mineiro estão sem energia elétrica há mais de 24 horas. Um vendaval no final da tarde de ontem derrubou várias torres de energia. Ainda não há previsão para a volta da luz. 8 torres elétricas não resistiram à força dos ventos e tombaram. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o local não tem estação de monitoramento, mas pelos estragos, a velocidade estimada do vendaval foi de 100 km por hora. De acordo com a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, a CEMIG, pelo menos 13 cidades foram afetadas, deixando milhares de moradores sem luz. Enormes filas de veículos se formaram hoje pela manhã nos postos de combustíveis. Poucos estavam funcionando. Apenas os que tinham geradores puderam abrir. Apesar dos transtornos, a Defesa Civil de Minas Gerais não registrou nenhum desalojado ou desabrigado. O naufrágio de um barco-hotel deixou 6 mortos na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Uma pessoa segue desaparecida. As vítimas eram homens com idade entre 18 e 72 anos. Segundo os bombeiros, 21 pessoas estavam na embarcação. 14 passageiros foram resgatados com vida. Eles se protegeram sobre o casco. O médico Gilvani Furtado Souza é um dos sobreviventes. O pai, o tio, o sobrinho e o cunhado dele morreram. As buscas pelos desaparecidos foram intensificadas na manhã deste sábado. Pelo menos 12 mergulhadores dos bombeiros foram mobilizados para o trabalho. O naufrágio aconteceu durante um vendaval que atingiu grande parte do estado ontem à tarde. Segundo a Marinha, no momento do naufrágio, os ventos chegaram a 45 km por hora. Um motociclista foi baleado após reagir a um assalto na zona sul de São Paulo. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. A vítima para com a moto próximo à calçada quando um dos criminosos desce de uma outra motocicleta. Eles discutem e a vítima resiste em entregar a chave. O comparsa também desce da moto e os 3 entram em luta corporal. Os bandidos conseguem então pegar a chave. O rapaz ainda insiste para que não levem a moto. Um dos ladrões atira 3 vezes contra a vítima. Ele cai e os 2 fogem. Um dos tiros passou de raspão pela cabeça. Os outros atingiram o ombro e a panturrilha. O homem de 47 anos está internado, mas não corre risco de morte. Por enquanto, ninguém foi preso. 3 pessoas morreram, entre elas uma criança, e várias ficaram feridas em um grave acidente na BR-135 que fica no sul do Piauí. Foi na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária, um ônibus de turismo tombou às margens da pista. O veículo com 48 passageiros saiu de Brasília com destino a Parnaíba, litoral do Piauí. Muitos ficaram presos às ferragens. Equipes do SAMU participaram do resgate. Pessoas que passavam pelo local também ajudaram no socorro às vítimas. Essa imagem mostra o momento em que um homem encontra um bebê e o retira do ônibus com vida. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região, alguns em estado grave. De acordo com a polícia, o motorista não havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. As causas do acidente são investigadas. Augusto, hoje é comemorado o Dia Mundial do Pão. A gente sabe que esse alimento faz parte da cultura, né, de muitos povos. Eu, particularmente, adoro. Delícia, né? Aqui no Brasil, a gente encontra uma grande variedade de pães, mas o queridinho continua sendo o pão francês. A história do pão é antiga. Estima-se que essa delícia tenha surgido há cerca de 6.000 anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. No Brasil, o alimento foi apresentado pelos portugueses. Na mesa do brasileiro, ele é tradição. Sim, café da manhã sempre, né? E algumas vezes ao dia. Um pãozinho diferente
mais gostoso, mas o normal é um pãozinho francês ou um integral. Tem que ter um pão. De manhã é café com pão. O pãozinho francês ou de qualquer outro tipo atrai pelo cheiro. Vai bem com diversos acompanhamentos e está na mesa de quase 80% dos brasileiros, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Eu mesmo como uns 2 por dia, no mínimo. Não é à toa que o consumo no Brasil é de 22 quilos de pão por pessoa. Oficialmente, o país conta com mais de 60 mil padarias, sendo que 20% estão no estado de São Paulo. O pãozinho francês sempre foi um dos mais preferidos, mas de alguns anos para cá, a variedade ganhou mais espaço nas mesas. E outros tipos de pães, como de fermentação natural e fabricação artesanal, acabaram caindo no gosto dos brasileiros. Esta padaria, que fica no centro da capital paulista, existe há 125 anos e só vende os italianos. À disposição dos clientes, mais de 20 tipos, de todos os tamanhos, formatos e gostos. É muito gostoso, é muito prazeroso trabalhar com algo que a gente ama. Já na zona oeste de São Paulo, esta outra padaria aposta nos pães artesanais, também com uma variedade de dar água na boca. Pão de alecrim com sal grosso, pão de azeitona, integral multigrãos, pão 100% integral de quinoa branca, pão de batata, pão de abóbora, pão de mandioca, pão de mandioquinha e por aí vai. No Brasil, o setor de panificação gera 700 mil empregos diretos. Na padaria do Thiago não é diferente. O trabalho envolve muita gente que começa na labuta bem cedo para dar conta de toda a demanda. No Dia Mundial do Pão, não faltam motivos ou acompanhamentos para saborear essas delícias, seja a hora que for. Tá aí uma delícia, né? O pão. Nossa, já vou sair daqui comer um pãozinho. E olha, uma publicação americana de turismo elegeu o bairro Carioca da Saúde como um dos mais descolados do mundo. Pois é, Augusto, e o repórter Tony Vendramini vai mostrar pra gente, então, na reportagem, as atrações que levaram a região portuária do Rio de Janeiro ao topo dessa lista. Um lugar vibrante, colorido, que respira história e cultura. Este pequeno bairro, o segundo menor do Rio de Janeiro, agora é também um dos lugares mais descolados do mundo. Isso decidido por 27 mil leitores do guia americano Time Out, que colocaram a saúde na zona portuária em 15º lugar, entre as regiões mais legais a serem visitadas no planeta. Um pedacinho da cidade onde muitas atrações dividem espaço com moradores que ainda levam uma vida simples. É uma maravilha. Tem o Museu da Manhã, tem o Largo da Prainha, tem a Roda Gigante. Quer coisa melhor no bairro? O Museu do Amanhã não é o único do bairro. Tem também o Museu de Arte do Rio. E se durante o passeio bater a fome, o Largo São Francisco da Prainha é repleto de bares e restaurantes que atraem cariocas e turistas, como a Nárila, que veio de Roraima. Eu sou bem apaixonada pela questão histórica, né? Assim, os prédios e tal. Essa pegada colonial, né? Assim, de conservação. Infelizmente, alguns estão bem pichados. Mas a comida estava super agradável, muito gostosa, saborosa. É impossível separar história e cultura quando se fala do bairro. A Saúde fica em uma região do Rio de Janeiro conhecida como a Pequena África, porque foi aqui que a população negra se estabeleceu. E também foi nesta região que nasceu o samba. As referências à cultura afro-brasileira, como a estátua de Mercedes Batista, primeira bailarina negra do Teatro Municipal, estão por todos os lados. Mas é na Pedra do Sal que ela encontra sua maior expressão. O local ganhou este nome porque era onde os negros descarregavam o produto vindo de Portugal no fim do século XIX e no início do XX. Depois eles faziam batucadas com os primeiros sambistas, como Donga e Pixinguinha. No início do século passado, uma chegada de baianos e negros nessa região da Bahia afirmaram o samba nesse lugar, confirmaram o samba nesse lugar, tanto é que na próxima rua aqui do lado, a gente tem a Pedra do Sal, da onde sai o primeiro samba, que se chama Pelo Telefone. Então essa região é um lugar de samba, de comida, de festa, de bebida, de encontros. Tradição mantida ainda hoje. Às segundas e sextas-feiras, o samba da Pedra do Sal fica lotado. O samba na segunda-feira é um tipo de samba tradicional, porque é tocado na palma da mão, sem microfone. Então é um tipo de samba que não existe muitos hoje em dia na nossa cidade. E na sexta-feira também, por causa do repertório, cantando sambas tradicionais, antigos, clássicos, né?
Todo este caldeirão cultural é herança de um dos episódios mais cruéis da história do Brasil, que pode ser lembrado no Cais do Valongo. Antigamente, o mar chegava até aqui, perto dessas pedras onde os escravos africanos desembarcavam e eram comercializados. O local foi aterrado e redescoberto há cerca de 10 anos. Hoje, moradores da região preservam a história da pequena África, cada um ao seu modo. Silvana, por exemplo, conciliou a carreira de professora com a de empresária, para criar uma grife que repassa aos mais novos toda a tradição do local. A história que vem, né, desde da pequena África, na história dos negros que aqui chegaram, sofreram. Somos herdeiros dessa cultura, dessa miscigenação, né, dos costumes, o samba, a música, a batucada, as histórias, né, os contos africanos que a gente conserva e tenta preservar nos nossos bordados e nos nossos contatos, nos nossos encontros com as pessoas que nos seguem. Roda a saia de renda, minha mãe baiana, que o bordado vai surgir. Pela Série B, Vasco e Coritiba se enfrentaram na busca de voltar à primeira divisão. A equipe carioca venceu por 2-1 e mantém viva a esperança de retornar à primeira divisão. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Boa noite. E você fica agora com o programa Operação de Risco com Jorge Lorbello. Uma ótima noite para você.